Fala aí pessoal, tudo bem? Está começando mais um programa aqui da TVGP e hoje a gente veio gravar aqui na Isobar. A gente veio falar com o Fabiano Mello, que é diretor de operações aqui da agência. Foi um papo sobre turnover, um tema extremamente delicado que o Fabiano abordou muito bem, de uma forma muito profunda, trazendo no contexto de que o turnover não tem causas simples, né? São causas muito complexas. Foi um papo muito legal. Fique por aí, acompanhe essa próxima entrevista que a gente fez com o Fabiano, mas antes de começar, vou pedir para você já dar um like, enfim, ativa aqui as notificações para você receber todos os vídeos do Mestre GP. E eu vou pedir também para você me mandar uma sugestão de pauta. O que você quer que a gente trate aqui na TV? Que tema você gostaria que a gente abordasse nas entrevistas, nas próximas entrevistas da TVGP? Manda aqui nos comentários que a gente vai tentar encontrar uma pessoa para falar dos temas que vocês vão sugerir. Legal? E para começar esse papo aqui com o Fabiano, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi se a alta rotatividade, né, o turnover dentro das agências de publicidade ainda é uma realidade, ainda é uma coisa constante aí na nossa indústria. Dá uma olhada aí no que ele respondeu. É tanto realidade que é tema no MSGP, né? Na TVGP. É uma realidade sim, é uma dificuldade nossa do dia a dia de conseguir de alguma forma reter talentos. Acho que a gente precisa se debruçar sobre o tema para entender melhor ele, investigar, detalhar, buscar de uma forma democrática, falar melhor sobre, entender o diagnóstico e traduzir isso em soluções, tirar da responsabilidade do RH também, né, único, né, o RH trata disso, não, as organizações precisam falar sobre isso. Acho que a gente já vinha conversando, né, um pouco sobre esse tema, mas a gente tem que colocar efetivamente o holofote e parabenizo vocês sobre isso, né? Sobre esse holofote que vocês estão dando e tentar o máximo possível a gente traduzir isso em discussões. Mas sim, respondendo a tua pergunta, sim, ainda é um fantasma que nos assombra, não só como agência, como organização. Legal, né? Enfim, dá para ver que não é um tema muito simples. Mas a segunda pergunta que eu já fiz para o Fabiano, então, foi sobre os motivos que levam, então, essa alta rotatividade, esse turnover dentro da nossa indústria de publicidade, dentro das agências. Confere aí na resposta que ele deu. Eu vou tentar trazer de uma forma não tanto científica, né, baseada em dados, mas eu olhei analisei algumas pesquisas. Na hora que você traduz essas pesquisas e saindo um pouco do nosso cenário de publicidade, os motivos são muito parecidos, né? Então, a gente está falando de remuneração baixa, pouco reconhecimento. Então, falando do lado financeiro, o lado financeiro é uma realidade onde ainda os nossos talentos entendem que não estão sendo remunerados de acordo com todo o esforço que é depositado. Então, esse é um problema claro. Aí tem um item que é desmotivação, né? Desmotivação é meio amplo, a gente vai falar daqui um pouco. Mas desmotivação é muito sobre uma ótica de identificação do seu propósito frente ao propósito da cultura da empresa. Entende a delicadeza desse assunto? E na hora que você começa a investigar, na verdade, falando já de desmotivação, na hora que você começa a entrar nesse assunto, e aí a gente precisa, como eu te falei, né, investigar melhor, debater isso, e entender, a gente começa a traduzir e trazer alguns pontos super delicados, né? Um ponto de igualdade de gênero, ou seja, igualdade de remuneração, onde você ainda identifica muita liderança masculina, menos liderança feminina, onde você ainda tem essa desigualdade. A gente começa a trazer também temas de diversidade, né? Então, isso tudo, se você não identifica numa organização esses valores que te representam, naturalmente é mais do que dinheiro, né? Você acaba não compactuando e querendo, já olhando para fora, né? Você entrou, entendeu como as coisas acontecem e já olha para fora. Por isso que a gente precisa cuidar desses temas de forma bem... temas complexos, delicados. Vide toda a pauta política que a gente tem hoje, antes da eleição, e onde esses assuntos eles estão tão latentes, mas a gente precisa cuidar desse assunto também. As pessoas precisam compactuar com a cultura. Eu estou começando a revelar a outra pergunta em si, mas falando dos motivos, né? Preocupação com o futuro da companhia. Gente, isso é dado, tá? Isso é dado colocado, um dado específico, eu não vou lembrar exatamente da fonte, mas revelado pela Exame. A gente passou nos últimos 3 anos por uma complexidade econômica, né? Então, a gente saiu da recessão e um PIB super tímido, né?
Naturalmente, diversas companhias não estão aqui hoje falando e algumas delas sofreram dificuldades tremendas. O turnover na verdade, ele acaba florescendo dentro desse contexto também, onde você entra dentro de uma empresa, aí, por exemplo, vamos falar, não quero, na verdade, detalhar muito, mas construtoras em si, né? Ou seja, você teve empresa que nesse processo todo, nos últimos anos, acabou diminuindo receita, investimento, e aí as pessoas começaram a ter insegurança sobre o futuro profissional delas dentro daquela instituição ou dentro do mercado. O turnover é muito maior do que apenas também só você não compactuar como cultura ou não ser remunerado, mas você está falando de certeza econômica. Então, caramba, sim, né? O turnover é uma realidade das empresas. Tem uma polêmica que é baixo, o profissional acaba às vezes identificando que ele não tem vida pessoal, né? Então esse é um dos motivos também, né? Que é o equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. Então vamos analisar aquela fatídica planilha das agências, né? Você vê como esse tema está colocado lá de uma forma latente, não só a parte de assédio, aí, de cultura, né? De você ter motivação pelos valores daquela empresa, mas você também começar a detalhar um olhar de que, caramba, eu preciso ter vida pessoal, e eu preciso ter vida profissional, porque isso daqui é muito importante. Trabalhar é importante, né? Trabalhar é importante para a gente em si. Então, tem toda a complexidade de equilibrar essas duas vidas. E, por fim, uma insatisfação, que eu até brinco, né? Uma insatisfação direta com a liderança, tá? Com o seu chefe direto. Então, assim, a gente precisa de lideranças mais motivadoras, engajadoras, transparentes. A gente sempre tem uma máxima que diz que um profissional nunca pede demissão da sua empresa, mas ele pede a demissão do seu chefe. Então, naturalmente, a gente precisa investigar melhor como é que as lideranças estão atuando dentro do nosso mercado, né? E aí eu falo de agência, eu falo de organizações, a gente precisa... E aí tem o olhar também da desmotivação. Você vê que isso é cíclico e o turnover acaba sendo um assunto muito mais complexo do que a gente pensa em relação a só remuneração ou algo mais simplista. E para finalizar essa entrevista, a gente perguntou para o Fabiano quais são os impactos que um turnover, né, que a rotatividade da equipe causa nos projetos. Então a gente está falando especificamente agora dos projetos. E o que é possível fazer para esses impactos diminuírem, legal? Então dê uma olhada na resposta que ele deu. A gente leva mais ou menos de 2 a 3 meses para a gente ter um profissional, ou seja, da entrada dele, após 2, 3 meses, numa curva de aprendizado, de entendimento de cultura da empresa, de processo. Você conhece bem a nossa maturidade de gestão de projetos, setor ferramental. Então a gente entende que em 2, 3 meses você tem um profissional atuando de uma forma plena e totalmente engajado dentro de todo o arcabouço de realidade aqui da empresa. Imagina, isso tem um esforço colocado em treinamento, o treinamento da liderança, naturalmente, para que esse profissional, então, comece a atuar do jeito que a gente gostaria, tá? Humildemente falando, tá? E a gente buscando esse intercâmbio. Fato é que se você for fazer uma análise de turnover, e eu não estou falando do índice daqui, tá? Mas um índice que os RHs acabam conversando muito entre empresas, e especificamente de agências, tá? A organização acaba tendo... Na verdade, quando você vai analisar dados de turnover, isso não está no Google, né? De forma fácil, né? Isso é meio sigiloso, as pessoas não conversam direito. Na hora que você me convidou para falar de turnover, eu falei, eu vou falar de forma transparente, mas as pessoas falam pouco, né? As instituições, as organizações acabam falando pouco, inclusive dos próprios dados, naturalmente. Mas se você falar entre 50% e 40% de um índice de turnover, basicamente você está falando que em um ano, 50% da sua estrutura, ela não vai ficar com você. Então você vai ter a rotatividade de 50% da sua empresa. 50%, 40% não é uma realidade distante do que a gente tem olhado em termos de agência, de algumas agências específicas. Algumas organizações acabam diminuindo bastante esse turnover, mas não é uma realidade muito fora do que as outras agências e agências em geral acabam atuando. Isso significa, na prática, Ramon, que você investiu, né,
de uma forma de mão dupla. Num profissional que ficou 2 a 3 meses aqui dentro, entendendo como atuar, ele começa a atuar de forma plena e muito provavelmente ele não vai ficar até o final do ano. Então, na hora que você me pergunta qual é o impacto disso, ele é muito maior do que o impacto só financeiro, né? O financeiro de buscar treinamento, buscar a estabilidade desse profissional, entendimento da interação da especificidade de cada organização, mas também sobre uma ótica de cultura organizacional, né? A gente está falando de uma empresa de prestação de serviço e as pessoas são o cerne da prestação de serviço. Pessoas, né? Eles são, no montante aí de 60% do custo total, 55% a 60%. Então a gente está falando de pessoas, a gente vende o que naturalmente é o maior patrimônio nosso, né? O patrimônio, e as pessoas constituem essas organizações. Então, se eu tenho um entendimento hipotético, tá? Dentro desse exemplo que eu coloquei, de que ele não vai ficar em um ano, a cultura da empresa acaba sendo impactada, né? Por mais que você tenha visão, missão clara, uma cultura atraente, clara, essa cultura ela é formada pelo DNA de cada pessoa, de cada perfil, né? Que acaba vindo muito com o propósito da organização. Mas isso vai se esvairindo, né? A gente fica uma sensação, às vezes, de secar gelo, porque esse perfil ele naturalmente vai sair. Não estou culpando o profissional, obviamente, a gente tem como organização, não só a minha organização, mas como em nome, né, na qual eu represento, mas a organização em geral, o nosso mercado em geral, a gente precisa falar desse assunto, porque ele acaba sendo muito mais complexo. E aí entra também o contexto de maturidade de gestão de projetos, dentro da nossa perspectiva aqui de projetos. Imagina, né? Não é toda a empresa que tem a maturidade, aí puxando um pouco o retrato para Isobar, que tem a maturidade de gestão de projetos que a gente tem. Então tem todo um entendimento de atuação para que a gente consiga seguir com o nível de maturidade. É desafiador até a maturidade de gestão de projetos. Então você você identifica às vezes alguns processos que naturalmente acabam esvairindo e você com a necessidade natural de treinar fluxo ou treinar entendimento de relação para que você consiga colocar a maturidade de gestão de projetos de novo no patamar na qual a gente se espelha e se orgulha. Então, entende? O impacto não só na cultura, mas também na nossa realidade de gestão de projetos. Então, o turnover ele é extremamente prejudicial. Então, por isso que a gente tem que atacar o turnover de forma ativa. Então, agora, desdobrando na questão de como reduzir, né? Se tivesse uma receitinha de bolo, eu colocaria aqui para todo mundo e a gente eliminaria esse assunto. Mas, até pela própria conversa nossa aqui, a gente sabe que é muito mais complexo do que isso. Fato é, Ramon, que existem melhores práticas, né? Então, naturalmente, a gente sabe e entende aonde é que estão os gaps, a gente tenta traduzir isso em ações, a organização em si, ela tenta trazer em ações, que elas perpassam só do RH, novamente insisto, a gente precisa tratar esse assunto como um todo, mas eles permeiam, né, toda a jornada, começando pelo início, né? Então, você precisa acertar no processo seletivo, né? Você precisa ter um processo seletivo assertivo. E aí, o processo seletivo assertivo, a gente está falando de, tecnicamente, entender o profissional pro desafio colocado, né? Nem mais nem menos. E você também, naturalmente, entender que esse cara entrando, assim, primeiro, o RH inserido nesse contexto, também fazer uma análise não só técnica, mas uma análise de entendimento do perfil, como profissional, de momento de carreira. Eu fico até com medo de falar muito sobre isso, porque aí eu acabo entrando muito numa praia que não é a praia que naturalmente eu sou formado. Mas fato é, nesse olhar holístico que operações acaba tendo, o RH precisa contribuir muito dentro desse contexto para entender se aquele perfil ele realmente está alinhado com a cultura da empresa e para os desafios, não só para um olhar técnico, que aí o profissional técnico acaba exercendo, mas também um processo seletivo robusto e que traga um melhor perfil para aquele desafio. E
achar esse perfil não é fácil, né? A gente está falando de crise econômica e tal, mas você tem áreas dentro das agências que o nível de capacitação, inclusive do profissional, ele está muito aquém dos desafios colocados pelo próprio mercado. Então, naturalmente, você já não tem a pessoa melhor capacitada para aquela área. Então, olha só o desafio nosso como organização e como mercado, de tentar capacitar esses perfis. A gente vai falar de capacitação especificamente, mas você tem que ser muito assertivo também na entrada desse perfil aqui dentro da empresa. A gente chama de onboard, né? Mas é o processo de entrada dessa pessoa. A pessoa tem que entender a cultura o mais rápido possível, entender que ela faz parte desse contexto. Aí eu falo um pouco também de ferramental, de processos. A gente aqui na Isobar faz uma coisa muito interessante, a gente elege um padrinho para esse perfil, né? Até para ele quebrar esse gelo inicial e fazer com que ele se torne parte do grupo o mais rápido possível. Então, a gente precisa tratar esse problema na sua raiz também, que é na raiz da sua entrada, dentro da jornada completa, tá? Para que a gente não chegue no final da jornada e ele indo embora, né? Para que ele permaneça aqui na empresa por muito tempo. Naturalmente, a gente precisa, aí não na receitinha de bolo, mas nas melhores práticas, a gente precisa ter uma cultura organizacional atraente. Fácil? Não, né? Não é nada fácil. Quando a gente faz uma análise, tem um monte de estudo relacionado a isso, como é que a geração Y, a geração Z, ela se comporta, como é que a gente tem um monte de estudo mapeando isso e naturalmente a gente exerce pouco, né? Aí falando em relação ao mercado, como é que a gente adapta as organizações para sair daquela coisa meio trivial do 3P, né? Que é o pai, o professor e o patrão, né? Que são suas referências de poder, que é uma coisa totalmente esquizofrênica e que as organizações precisam abandonar. Então a liderança, a cultura ser atraente, ela também perpassa de uma liderança horizontal, uma liderança que traz o talento para o lado dela, para esse intercâmbio de conhecimento. Isso não é demagogia, tá? E a gente precisa efetivamente fazer isso, para que os profissionais, naturalmente, acabem se inserindo dentro dessa cultura e faça essa cultura da empresa virar uma cultura atraente. Então a gente está falando que não só a organização tem responsabilidade, mas nós, como liderança e também profissionais, precisamos fazer com que o mercado atue do jeito que a gente almeja. Você vê como é complexo, né? Então, capacitação de equipe. Então, é outro ponto. Não dá para deixar. Então, principalmente nesse ponto que eu falei, que tem algumas áreas que, naturalmente, um perfil acaba ganhando uma remuneração muito alta, porque existe uma concorrência entre agências específicas sobre profissionais capacitados. A gente tem que nivelar conhecimento, né? A gente não sabe os desafios que permeiam as agências nos próximos anos, né? Então, tudo tem se transformado num tempo ainda cada vez mais curto, né? Que é aquela teoria do ciclo. As coisas acabam mudando num tempo muito menor. Então, naturalmente, existe uma responsabilidade das organizações em capacitar os seus profissionais. E capacitar os seus profissionais é trazer valor agregado e, naturalmente, essas pessoas estarem junto com você na batalha, no trabalho do dia a dia, né? Que não é simples, né? Os desafios colocados são desafios complexos. Tem um ponto também que aí foge um pouco do cotidiano, do trivial, que é política de avaliação de carreira. Política de avaliação de carreira. A gente precisa trazer à luz da transparência a avaliação dos profissionais. Você, como liderança, aprende muito, né? Você tem que fazer um 180, 360, mas você tem que ser avaliado e você tem que avaliar. Você tem a obrigação colocada de fazer com que a sua equipe também atue no formato que você entende que ela deve atuar. E para isso você é totalmente responsável por mostrar o que está certo, humildemente falando, né, do que a gente entende que funciona e do que não funciona. E a capacitação, além de capacitar, é trazer isso como feedback claro. Isso é transparência. Tá? Então, as pessoas, às vezes elas falam um pouco sobre isso, mas é muito ruim você passar 1 ano, 2 anos numa organização e você não receber um raio de um feedback durante todo esse período. Então, entende como tem tentáculo para tudo que é canto. Turnover
é um assunto bem geral, né? Remuneração, ponto, né? Remuneração adequada. Remuneração é um assunto colocado onde a gente precisa tratar isso melhor, as organizações precisam tratar melhor. Claro que o profissional, naturalmente, também tem que entender, quando ele entra, que tem um plano de carreira. Esse plano de carreira precisa ser colocado de forma transparente, mas ele precisa entender o passo a passo e a evolução, e essa evolução ser compassada com remuneração que seja uma remuneração atraente. Você precisa colocar também benefícios, às vezes voltados para a remuneração, ou seja, a gente atingir um KPI ou aquela maturidade de gestão de projeto, a gente vai remunerar, às vezes financeiramente, não só de outras formas, né? A gente acaba exercendo aqui, né, naturalmente com folga e outros planos, mas também com remuneração financeira. A gente tem agora, como organização, tentar buscar o equilíbrio desse contexto todo, né? Onde a gente já tem um desafio absurdo de tentar equalizar contas financeiras, né? Trazer a margem de lucro que a gente precisa trazer para os nossos acionistas e conseguir trazer e devolver, na verdade, esse olhar, né, de remuneração também para os profissionais que lá estão colocados. Entende? Não é fácil, né? Não tem uma receitinha de bolo, mas a gente tem sempre que investigar, depositar tempo para isso e tentar trazer e sair do outro lado, porque efetivamente essas ações, essas melhores práticas fazem com que a gente efetivamente tenha uma organização mais forte e atraente em si. A gente tem, como diretor de operações, uma responsabilidade, principalmente pela visão holística da agência, né? Ou seja, a gente entende, às vezes a gente tem uma visão menos departamental e cada vez mais a gente tenta destruir esse contexto, mas a gente entende e a gente tem grande responsabilidade sobre esse todo, não só nas ações, mas como no engajamento das lideranças sobre esse assunto. Não vamos nos furtar e eu tenho uma responsabilidade muito grande dentro desse contexto. Então, acho que para finalizar e agradecer o convite, a gente precisa debater e não é um ar político, né? Que está todo mundo falando de vamos lançar aqui um plebiscito, mas a gente precisa trazer esse assunto para fórum, ser discutido, trazer, fazer com que o profissional também tire, desvista, né, o olhar reativo sobre esse assunto também como um cara que quer remuneração, mas também começar a entender os problemas tanto da organização quanto os desafios colocados para o mercado. E é só assim, no meu entender, que a gente vai conseguir efetivamente fazer um mercado mais atraente. É isso aí, galera. Encerramos então aqui mais uma entrevista da TVGP. Obrigado, Fabiano, por compartilhar com a gente tanto conhecimento, tantos insights poderosos. E, de novo, se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like aqui, compartilhar também esse conteúdo nas redes, compartilha com seus amigos, com seus pares aí dentro das empresas, das agências e faça esse conhecimento também chegar para mais gente, legal? E um último recado importantíssimo, em setembro, nos dias 21 e 22 de setembro, a gente vai ter o Fórum Mestre GP aqui em São Paulo, o maior evento do ano. A gente preparou uma programação incrível, com uma série de palestras, vão ser 3 palcos esse ano, mentorias, consultorias, um palco focado em gestão de pessoas, um palco focado em métodos e abordagens e um palco focado em cases de projetos na voz dos gerentes de projeto. Incrível, né, galera? Então, você não pode ficar de fora desse evento, o maior evento do ano. Aqui está o URL para você poder se inscrever, conhecer toda a programação e participar com a gente dessa jornada. No dia 21 e 22 de setembro, então, nosso Fórum Mestre GP aqui em São Paulo. Legal? Espero vocês lá!